Pois é, eu falava, né, antes do intervalo, desse movimento que está sorrateiro na rede social, no Facebook, principalmente, incentivando a torcida brasileira a torcer contra a seleção brasileira. Eu fui um tanto áspero hoje numa postagem, considerando isso daí uma verdadeira patifaria. E as pessoas vão misturando. Eu falei patifaria, todo mundo começa a sentir que eu estou xingando o povo de patife. Eu considero patifaria você torcer contra a seleção brasileira. Você vai para a rua fazer protesto contra a Copa, não tem problema, eu acho que é um direito líquido e certo. E até uma obrigação patriótica daqueles que acreditaram e acreditam que este dinheiro que está sendo aplicado na Copa, esse dinheiro que pode ser considerado até um dinheiro que está sendo esbanjado, que está sendo jogado fora, é uma grana que poderia ter sido aplicada em prioridades, em emergências, como saúde, educação, segurança, moradia. Prioridades que o Brasil reclama e que os governos assumem e não assumem-nas. Eu acho isso aí natural. Nos protestos de junho, protestos de um ano atrás, eu fui para a rua porque entendia isso também. Entendia não que a gente tivesse que suprimir a Copa do Mundo, não vamos Copa do Mundo mais tal. A essas alturas dos acontecimentos, já era uma irresponsabilidade, né, não ter mais, depois de já ter gasto já verdadeiras fortunas na construção de estádios e na infraestrutura de cidades, sedes da Copa. O que eu defendi naquela época é que os custos poderiam ser reduzidos, diminuindo-se o número de arenas, né? Tinha 12 arenas, colocava 6 arenas, ia reduzir os investimentos em cerca de 50%. Ah, mas aí, como é que fica Cuiabá, como é que fica Manaus, como é que fica Curitiba e tal? Fica sem. Vamos concentrar o recurso para fazer bem feito em 6 lugares. Eu defendi isso. Mas nunca me passou pela cabeça de torcer contra a seleção brasileira, torcer contra o Brasil. Aí vai a camisa, né? Vai o hino, a bandeira, as cores do Brasil. Sem nenhum ufanismo fácil, sem nenhum ufanismo demagógico. Qual é o brasileiro que não torce para o Brasil? Qual é o brasileiro que não tem um time, um clube de futebol de sua preferência? O futebol é tão necessário para o Brasil como qualquer outra coisa. Faz parte do cotidiano, faz parte da vida do brasileiro. Vai pedir para um corintiano não torcer para o time dele? Vai pedir para um São Paulino não torcer para o time dele? Vai pedir para o brasileiro, que é brasileiro mesmo, que não é brasileiro meia boca, não torcer para a seleção brasileira? E o que eu estou vendo aí, ó, na internet é exatamente isso. Torcer contra a seleção brasileira. Quer dizer, torcer contra a Copa, tudo bem. Fazer protesto, tudo bem, eu acho normal. Faria, né, com a maior tranquilidade, sem nenhum desrespeito à cidadania. Agora, torcer contra o seu próprio país, esperar que o seu país perca o jogo, perca a Copa. Isso aí eu considero uma verdadeira patifaria. E essas coisas não estão acontecendo apenas agora, não. Nas Copas anteriores também houve isso. Sabe por quê? Era questão partidária.
A mediocridade de quem inventa esses movimentos é tamanha que eles metem partido no meio. Eu me lembro, na Copa de 70, tinha gente que torcia contra o Brasil porque a Copa era feita num país, numa ditadura. Ah, se o Brasil ganhou, eu ouvi isso muitas vezes, o pessoal não assumia, mas falava. Naquele tempo não tinha rede social para ele falar, naquele tempo tinha censura, ele não podia escrever, não ia escrever, porque era antipático falar. Mas a torcida, né, era grande, de vários setores sociais, até alguns intelectuais torcem, não, vamos torcer contra, porque vai prestigiar a ditadura essa vitória da Copa de 70. Quando não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada. Eu vi isso, logo em seguida eu vi numa eleição, numa eleição tinha uma Copa que o Fernando Henrique ganhou, perdeu, sei lá, o pessoal torcendo para o Brasil perder. E nunca aconteceu, olha, a Copa de 50 foi a primeira Copa aqui no Brasil, a primeira Copa da América. Não. Uma das primeiras da América do Sul, parece que teve uma no Uruguai, uma das primeiras da década. Pelo menos, sei lá, foi uma das primeiras. Que o Brasil tinha muito menos condições de realizar do que hoje. Já havia gente torcendo. O pessoal que era contra o Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas era apoiado pelo governo do Dutra para presidente da República, todo o pessoal todo o pessoal não, meia dúzia de patifes, de patriotas meia boca, torciam contra a vitória do Brasil. Porque se o Brasil vencesse a Copa, o Getúlio seria eleito, não, já vai ajudar a eleição do Getúlio. O Brasil perdeu a Copa e o Getúlio foi eleito do mesmo jeito. O Lula foi presidente da República durante 2 Copas. Nas 2 Copas o Brasil perdeu. Nem por isso o Lula deixou de ganhar a eleição. Ganhou o Lula, ganhou a Dilma com o Brasil perdendo a Copa. Então, não existe essa relação vitória eleitoral com vitória esportiva. Isso não existe. Pelo menos cientificamente não existe. Por que estão agora fazendo isso? Porque se o PT... Olha o pensamento dos caras, meu. Se o Brasil perder a Copa, o PT perde a eleição. Se o Brasil ganhar a Copa, o PT ganha a eleição. Quer dizer, estão jogando nisso. Porque sempre foi jogado assim no passado. Então a história vai se repetindo. Só que agora eles querem legitimar isso. Querem jogar isso por culpa da própria Copa. Dos desmandos da Copa. Então o Brasil tem que perder por causa disso. Porque gastou-se muito dinheiro com a Copa, então tem que perder, o Brasil tem que perder. Mas não é. No fundo, o que se quer com a derrota do Brasil na Copa é a derrota do PT. Como se isso fosse influenciar. Não influencia nada. Se a presidente Dilma tiver que ganhar a eleição, perdendo a Copa, ganhando a Copa, se tiver que ganhar, ganha de qualquer jeito. Porque não é o resultado do futebol que vai influenciar no resultado da eleição. O que vai influenciar no resultado da eleição é o resultado, né, geral de toda a obra do PT nesses 12 anos de governo. É o que fez a Dilma. O que o povo vai avaliar é se ela tem capacidade de governar mais 4 anos, se não tem. Isso é que vai ser avaliado. Não tem nada de futebol, não foi ela que escolheu a seleção, não. Não foi ela que escolheu o Filipão para ser técnico da seleção. Isso todo mundo sabe. Então, é por isso que eu explico direitinho, porque tem uns caras aí que gostam de distorcer tudo. Você fala uma coisa aqui, aí o cara distorce lá, não é que o Sérgio chamou o brasileiro de patife, não tem nada, né? A posição é muito bem colocada. Para mim, patife é aquele que torce contra o Brasil. Vai torcer contra o governo, pode torcer à vontade, se vai fazer protesto quando vai votar contra o governo, pode votar à vontade, eu não tenho nada com isso. Agora, me irrita profundamente, compra briga comigo, aquele que torcer contra o Brasil. Entendeu? Não conta comigo. Não conta comigo, eu não considero, não respeito
Não tenho nenhum respeito pelo cara que vai torcer contra o Brasil, vai pegar a bandeira de outro país para torcer contra o Brasil. Isso eu não concordo. Agora, quer torcer contra o Lula, contra a Dilma, contra a Copa, pode pegar a bandeira, pode pegar o que quiser, o cabo da bandeira, pode fazer o que bem entender. Agora, torcer contra o Brasil, aí vai comprar briga comigo, porque eu não concordo. Eu acho que é antipatriotismo. Eu acho que o PT passa, o governo vai passar e o Brasil vai continuar. Continuar na sua luta para priorizar saúde, para priorizar habitação, para priorizar segurança, priorizar educação, vai continuar. É uma luta que não começou agora no governo do PT, é uma luta que eu conheço, eu particularmente conheço há mais de 60 anos, que eu tenho 70. Sempre que vai se fazer qualquer coisa nesse país, se coloca educação, se coloca saúde, se coloca habitação, se coloca segurança como prioridade, faz a coisa e depois não faz a coisa e também não prioriza nada. É uma luta antiga deste país. Então nós temos que fazer o que tem que ser feito. Está errado, não, eu acho que a Copa foi precipitada, mas está aí. Não tem como escapar da Copa. Não vamos agora sacrificar o país, né? Os próprios símbolos nacionais, como a bandeira, o hino, e a maior paixão que o brasileiro tem, que é o futebol, por causa de erros que foram cometidos. Se tem roubalheira, se tem corrupção, se tem superfaturamento de obras, que se coloca o Ministério Público, que é independente, pode fazer, o Tribunal de Contas, a AGU, põe esse pessoal em cima para saber onde é que foi desviado o dinheiro e bota os caras na cadeia. Agora, privar o brasileiro da alegria, do prazer, da satisfação de ganhar uma Copa do Mundo aqui dentro, como foi feito em 50, né, que o Brasil perdeu, e não foi por falta de torcida, não. Perdeu por falta de futebol mesmo, então por falta de sorte. Querer ligar isso aí à eleição, né? Se o PT, se o Brasil ganhar, o PT vai ganhar a eleição também. Vamos torcer então para o Brasil perder, para o PT perder. Ora, o PT ganhou três eleições de presidente da República perdendo a Copa, sem Copa do Mundo. Tem nada a ver. O Fernando Henrique perdeu a eleição com a vitória da Copa do Mundo. Então isso aí não tem nada a ver, são coisas que estão totalmente fora. Futebol é uma coisa, o brasileiro torce para o seu time, torce para a sua seleção e não tem nada a ver com o seu partido político. Tem o torcedor do Corinthians, ele é torcedor do Corinthians, ele é PT, ele é PMDB, ele é PSDB, não tem cor partidária, tem cor esportiva. E é assim que é a cor da seleção brasileira. A seleção brasileira não tem dono, não tem PT que é o dono, não tem PSDB, não tem PCB, PQP, não tem nada que ser. A bandeira do Brasil, o Brasil é nosso, de todo mundo. Não tem o partido tal. O partido vai falar, o partido passa, perde eleição, vai embora, entra outro tal. Agora, o governo passa, o governo muda. Agora o Brasil não muda. As cores do Brasil são as mesmas: verde, amarelo, azul e branco. Essas são as cores do Brasil. Então não adianta querer mudar isso aí, querer inventar, criar subterfúgio, né, para enfiar o partido no meio do futebol. Isso aí não tem nada a ver e é uma coisa simplesmente abominável. Não dá para a gente apoiar, não dá para a gente entender o significado, né, desse tipo de manifestação que está tomando conta das redes sociais. Eu vou ser o único cara, pode ser, Sérgio Cruz é o único cara que vai defender esse ponto de vista. Não vou me arrepender de fazer. Pode ser que eu seja o último, é claro que muita gente vai defender o meu ponto de vista, mas se tiver que ser o único, eu vou defender esse ponto de vista. Vou combater aqueles que vão se jogar, se atirar contra o Brasil, contra a seleção brasileira para atender interesses partidários equivocados até, como é o caso, porque se ganhar, dos caras, está aqui, a eleição da Dilma depende da seleção. Se a seleção ganhar, aí a Dilma ganha a eleição para presidente da República. Se não ganhar, ela perde. O que tem a ver uma coisa com a outra?
A Dilma, por acaso, é técnica de futebol? Tem nada a ver. Mas tem os caras que enfiaram isso na cabeça e agora querem enfiar a goela abaixo nos incautos.